Olá, bem-vindos à resolução de mais uma questão de trigonometria. Nosso assunto agora, lei dos cossenos. E nossa questão é uma questão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Ela diz: sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo e A, B e C os ângulos internos opostos, respectivamente. A cada um destes lados, sabe-se que A, B e C nesta ordem formam uma progressão aritmética, sabendo que o perímetro do triângulo mede 15 e cosseno de A sobre A mais cosseno de B sobre B mais cosseno de C sobre C igual a 77 sobre 240, determine sua área. Ok, veja que é uma questão que envolve vários elementos. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Para a nossa solução, primeiro vamos considerar a informação de que o perímetro vale 15, ou seja, o lado A mais o lado B mais o lado C igual a 15. Além disso, vamos considerar que A, B e C formam uma progressão aritmética, ou seja, isso significa que B é a média aritmética entre A e C, ou seja, 2B igual a A mais C. Portanto, destas duas informações, nós temos que B mais A mais C, que é o perímetro, ou seja, B mais 2B igual a 15. Portanto, 3B igual a 15, B igual a 5. O que implica que A mais C, que é o dobro de B, será igual a 10. Muito bem, vamos guardar estas informações de que B igual a 5 e A mais C igual a 10. E vamos para o nosso segundo item. Segundo item, nós vamos usar a lei dos cossenos. Ora, observe que o cosseno A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2BC. Cosseno B é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado sobre 2AC. E ainda que cosseno C é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 2AB. Observe aqui que nós estamos utilizando a convenção de que o ângulo A é oposto ao lado A, o ângulo B oposto ao lado B e o ângulo C oposto ao lado C. Muito bem. Destas equações que acabamos de escrever e da equação fornecida no enunciado, ou seja, cosseno de A sobre A mais cosseno de B sobre B mais cosseno de C sobre C igual a 77 sobre 240, nós podemos escrever que o cosseno de A sobre A, mas o cosseno de A é B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2BC. Dividido por A, então, sobre 2ABC, mais o cosseno de B, A ao quadrado, mais C ao quadrado,
menos b ao quadrado sobre 2abc, mais o cosseno de c ao quadrado, mais b ao quadrado menos c ao quadrado sobre 2abc. Isso é igual a 77 sobre 240, de acordo com o enunciado. Vamos rever. Exato, 77 sobre 240. Ok. Então agora veja que do lado esquerdo todas as frações têm o mesmo denominador. Então podemos somar estas frações e ao somar os numeradores nós vamos cancelar a ao quadrado com menos a ao quadrado, menos b ao quadrado com b ao quadrado e c ao quadrado com menos c ao quadrado. Com isso nós teremos que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado sobre 2abc é igual a 77 sobre 240. Ok, observe que no item 1 nós determinamos o valor de b 5 e determinamos o valor de a mais c 10. Bom, neste ponto vamos precisar de um pouco de produtos notáveis. Se você não lembra, acesse o portal da matemática e consulte este tópico entre os disponíveis no 8º ano. Ok, nós temos o seguinte: a mais c ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado mais 2ac. Ou seja, isto significa que a ao quadrado mais c ao quadrado é a mais c ao quadrado menos 2ac. Mas lembre que a mais c, no nosso caso, vale 10. Então, é 10 ao quadrado menos 2ac. Ou seja, é 100 menos 2ac. Muito bem. Então, vamos retomar a nossa equação 1 e vamos substituir o valor de b e o valor de a ao quadrado mais c ao quadrado. Muito bem, então na nossa equação 1, nós temos que b ao quadrado, 5 ao quadrado, mais a mais c, a ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, 100, menos 2ac, sobre 2abc, ou seja, 2 vezes b vezes ac, é igual a 77 sobre 240. Muito bem. Então, o que temos? Temos que vinte e cinco mais 100, 125, menos 2ac sobre 10ac é igual a 77 sobre 240. Podemos simplificar por 10 os denominadores dessas frações. Então, nós vamos ter que 125 vezes 24 menos 2ac vezes 24, 48ac, é igual a 77ac. 125 vezes 24 é 77ac mais 48ac, que vai dar 125ac.
Ou seja, podemos dividir os dois lados por 125, então vamos ter que A mais C é igual a 24. Mas lembre-se de que A mais C é igual a 10. Portanto, estamos interessados em determinar dois números cujo produto é 24 e cuja soma é 10. Isso equivale a resolver uma equação do segundo grau, cuja soma das raízes é 10 e cujo produto é 24. Ou seja, resolver a equação x ao quadrado menos 10x mais 24. Podemos também olhar para o produto e para a soma de dois números e determiná-los, apenas pensando em dois números cuja soma seja 10 e cujo produto é 24. Nós podemos pensar rapidamente que 24 é, por exemplo, 3 vezes 8, mas cuja soma é 11, e que pode ser 4 vezes 6, cuja soma é 10. Então, as raízes dessa equação são A igual a 4 e C igual a 6, ou A igual a 6 e C igual a 4, porque observe que nós estamos resolvendo um sistema simétrico em relação a A e C. Muito bem, nós já sabemos que B igual a 5. Ele está nos pedindo a área do triângulo. Bom, de posse dos lados do triângulo, para calcular a área, nós podemos utilizar a conhecida fórmula de Heron, que diz que a área do triângulo é o semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Bom, nosso semiperímetro, então, é 4 mais 6 mais 5 sobre 2, ou seja, 15 sobre 2. Muito bem, a área do triângulo, então, será, portanto, igual a raiz de 15 sobre 2 vezes 15 sobre 2 menos o lado A, vamos supor que ele seja igual a 4, 15 sobre 2 menos o lado B, vamos supor ele, então, igual a 5, vezes 15 sobre 2 menos o lado C, que é igual, nesse caso, então, a 6. Muito bem, então nossa área é 15 sobre 2 vezes 15 sobre 2 menos 4, então é 15 menos 8, 7 sobre 2, vezes 15 menos 5, 15 sobre 2 menos 5, então dá 5 sobre 2, e 15 sobre 2 menos 6, que vai dar 3 sobre 2. Ok, então nós podemos extrair da raiz 2 à quarta, que é 4, podemos extrair o 5 e podemos extrair o 3. Sobra dentro da raiz apenas o 7. Portanto, a área é igual a 15 quartos raiz de 7 na unidade de área correspondente, que não foi dada no enunciado. Ou melhor, sim, foi dado no enunciado centímetros. Então, portanto, a nossa área é igual a 15 sobre 7, 15 sobre 4, melhor dizendo, raiz de 7 centímetros quadrados. Ok, espero que vocês tenham entendido este enunciado e a questão, a resolução da questão. Revisem a questão tantas vezes quantas forem necessárias, ela envolve muitos elementos, e nos vemos então no próximo exercício. Até lá, um forte abraço a todos e continuem estudando.